Eu passarei agora ao Dr. Alberto Pena Rodrigues, que pertence à Universidade de Vigo, Espanha, Galiza, se quiser, e que nos vai falar do tema A Guerra dos Intelectuais, a elite intelectual portuguesa contra o comunismo ibérico. Obrigado, boa tarde. Pronto, vamos ver se consigo eu falar com este microfone. Acho que dá. Dá para me ouvir? Dá? Pronto, eu antes de mais quero agradecer aos organizadores, na pessoa de Maria Luísa Tucci, da professora Maria Luísa Tucci, o convite, mas também quero agradecer ao professor Luís Terreiro Estorgal e ao Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX me terem dado a oportunidade de cá estar e dar-lhes meus parabéns a todas as pessoas que estão na comissão a organizar este colóquio, que acho que é muito interessante, que está a dar frutos importantes. Bem, antes de mais também queria fazer uma precisão no meu título, no título da minha comunicação, e é que o título é A Guerra dos Intelectuais, mas no subtítulo que diz A Elite Intelectual Portuguesa contra o Comunismo Ibérico, deveria dizer, para ser correto a 100%, a elite intelectual salazarista contra o comunismo ibérico. É uma precisão importante, porque esta comunicação enquadra-se dentro da análise do estudo da intelectualidade portuguesa nos anos 30, mas, nomeadamente, o papel dos intelectuais salazaristas face ao comunismo e face, mais concretamente, aos acontecimentos da Espanha entre 36 e 39, quando houve uma guerra civil espanhola. Em primeiro lugar, eu acho que devemos fazer uma introdução. Vou fazer uma breve introdução simplificadora para conhecermos, em primeiro lugar, quem eram os intelectuais e qual era o ponto de vista da ditadura portuguesa em relação com esses intelectuais, para compreendermos as suas ações propagandísticas, para compreendermos qual foi a dimensão da sua campanha e qual foi o verdadeiro papel que eles tiveram nessa campanha contra o comunismo. É evidente que não se pode perceber uma ditadura completamente como o Estado Novo português, ou também o Estado Novo cá no Brasil, sem ter em conta os seus propagandistas. Porque os dois propagandistas, os intelectuais propagandistas, nomeadamente, são os que legitimam o regime. São eles os que, de alguma maneira, com a sua autoridade, dão-lhe prestígio ao regime. A elite intelectual portuguesa que apoiava o Estado Novo, a elite salazarista, participou diretamente da campanha de propaganda para espalhar os novos valores da política do espírito, da chamada política do espírito, que era uma política de purificação das ideias, das tradições, da política do espírito nacional português. E era uma política sustentada sobre a estrutura corporativa de todo o Estado Novo, mas havia um organismo que estava encarregado da sua difusão, que era o Secretariado de Propaganda Nacional, como já os portugueses conhecem muito bem, não é? Que estava dirigido por o intelectual António Ferro, desde 1933, setembro de 33, que é quando foi criado. Bem, os professores, os artistas, os cientistas, os médicos, os escritores, os profissionais com formação universitária em Portugal, praticamente todos em geral, os que não emigraram, evidentemente, os que não se exiliaram na França ou na Espanha, participaram da política do espírito. É evidente que não se pode fazer uma quantificação exata sobre quantos intelectuais que viviam em Portugal participaram da política do espírito, é dizer, convertiram-se em propagandistas. Mas a grandíssima maioria fizeram parte desta campanha a favor do salazarismo. Foi uma adesão muito geral. Até a própria ditadura tinha umas estatísticas sobre o número de intelectuais que havia em Portugal na altura. Estamos a falar dos anos 30, meados dos anos 30. E os registros do Estado Novo diziam que em Portugal, na altura, havia
2.718 intelectuais. E tínhamos registros porque os intelectuais era conveniente saber o que eles faziam, onde é que eles estavam, porque podiam ser perigosos. Eles podiam modificar o pensamento, eles podiam criar ideias novas. E, portanto, o regime preocupou-se por saber quantos é que havia, onde é que eles estavam, e desses 2.718 intelectuais, o 2,2% eram mulheres. Tão perigosas como os homens. Tão perigosos como os homens. Bem, vamos passar mas vamos ver o que é que achava o Salazar sobre a opinião pública, sobre os fundamentos ideológicos da própria produção intelectual, na medida em que a opinião pública, de alguma maneira, forma-se pela opinião daquelas pessoas que têm autoridade para dizerem qualquer coisa, nomeadamente na imprensa portuguesa, na grande imprensa portuguesa. António Salazar achava que a opinião pública nunca deve perder, a bem da sua própria saúde, o controle da sua formação. Quer dizer, a sua formação deve estar gerida pelo Estado Novo, porque senão a sua saúde está em risco. E dizia também, politicamente, tudo o que parece quer dizer, as mentiras, as ficções, os receios, mesmo injustificados, criam estados de espírito que são realidades políticas. Sobre elas, com elas e contra elas se tem de governar. E qual é o instrumento fundamental de controle da opinião pública? A censura. E o que opinava Salazar da censura? Bem, como vem aí no slide, para Salazar, a censura hoje constitui a legítima defesa dos Estados livres, independentes, contra a grande desorientação do pensamento moderno, a revolução internacional da desordem. Eu não temo o grande jornalista desde que seja português e o demonstre. O que temo são os pequenos jornalistas que se desnacionalizam sem dar por isso, talvez por não estarem suficientemente armados para se defenderem de sedutoras e fáceis teorias, dizia o Salazar. E o Salazar, visto por António Ferro, diretor do Secretariado de Propaganda Nacional, o intelectual de referência do regime, Salazar, para António Ferro, é um grande homem de Estado, porque é, sobretudo, um grande artista. O seu Estado Novo, perfeito no seu equilíbrio, nas suas linhas, é uma obra-prima, como por outras palavras também politis, de escultura política. Estejam tranquilos, pois, os artistas portugueses. É um camarada seu. Um dos mais ilustres camaradas. Bem, eu concordo plenamente com António Ferro. O Salazar era um artista. Era um grande artista, é verdade. E, pronto, estas ideias sobre o Salazar, de alguma maneira, esta fundamentação de caráter ideológica foi determinante para a construção da ideia nacional portuguesa. E foi, de alguma maneira, o contexto, o quadro no qual tinham que atuar os intelectuais, tinham que respeitar as regras de jogo. Salazar, portanto, criou uma espécie de esgotos ideológicos por onde iam todos os conteúdos de caráter político dos intelectuais, que desembocavam na imprensa e depois eram lidos pelos portugueses, pelo conjunto da opinião pública, e a opinião pública, pronto, tinha que aceitar essas opiniões, não é? E aderir. Portanto, o modelo corporativo o modelo corporativo estava face à anarquia comunista, não permitia que intelectuais não idóneos gerissem instituições de caráter intelectual. Não lhe permitia que pudesse, por exemplo, dirigir jornais ou meios de comunicação em geral. Não era possível. O António Ferro e o Secretariado de Propaganda Nacional visavam que todos os intelectuais cumprissem as regras de jogo. E que todos os intelectuais, de alguma maneira, se integrassem no próprio sistema. Pronto.
estas ideias, de alguma maneira, estavam recolhidas pelo António Ferro através de uma entrevista feita ao Salazar num livro intitulado Salazar, o Homem e a Sua Obra, publicado no 33 em Portugal, publicado no 35 em Espanha, numa edição espanhola. Mas a primeira evidência de que um intelectual concordava com o regime e, portanto, passava a convertir-se num propagandista do regime era aderir à União Nacional. A União Nacional era o partido único do regime. E a União Nacional, pronto, era o organismo que tentava cuidar da saúde dos intelectuais. Para que os intelectuais não perdessem a sua saúde mental, tinham que estar integrados. Para estar integrados, tinham que estar, em primeiro lugar, na União Nacional. Face as ideias revolucionárias do comunismo, porque já se sabe que os intelectuais têm ideias estranhas. Um dos principais objetivos desta nova política do espírito foi a história. Antes de chegar à história, pronto, o Diário da Manhã era o órgão da União Nacional, era o principal periódico de referência do Estado Novo. Mas toda a imprensa portuguesa, o Diário de Lisboa, o Século, o Diário de Notícias, o 1º de Janeiro, o Comércio do Porto, a chamada grande imprensa, os grandes diários, aderiram ao regime. Houve, evidentemente, algumas exceções, como o Diário da República. Mesmo assim, eles não tinham condições de publicarem coisas que foram críticas com o regime. E estava a referir que a história foi um dos grandes objetivos. Neste aspecto, tenho a dizer que o professor Forgal publicou, junto com o professor Amado Mendes e também o professor Catroga, se não me lembro mal, 2 volumes de um trabalho extensíssimo sobre a história da história, onde podem encontrar lá montes de aspectos relacionados com este tema. Mas eu queria trazer aqui simplesmente um elemento anedótico, mas muito interessante. E é que, nesse objetivo de controlar a história, o que fez o Estado Novo foi revisar a história. E nessa revisão de história, começou por criar a Academia Portuguesa de História, criada pelo Ministro da Educação em maio de 36, Dr. Carneiro Pacheco, com uns estatutos cujo primeiro artigo dizia o que podem ver aí na slide. E dizia que o objetivo fundamental da Academia Portuguesa de História era estimular e coordenar os esforços tendentes à investigação, revisão e retificação da história nacional no sentido superior da contribuição portuguesa para o progresso da civilização, bem como enriquecer a documentação pelos direitos inaferíveis de Portugal. Portanto, a história passava a ser uma questão de Estado. A história, portanto, era um tema central. A história tinha um papel propagandístico de primeiro nível. E, neste sentido, evidentemente, os historiadores e os que ensinavam a história estavam controlados pelo Estado Novo. De facto, o Decreto-Lei número 1941, de 11 de abril de 1936, obriga aos professores de ensino primário e secundário a cooperarem na formação do novo espírito nacional, utilizando os manuais específicos criados pelo Estado Novo. Bem, este é o contexto inicial, esta é a introdução que eu queria fazer, para falar dessa guerra dos intelectuais, da guerra dos intelectuais salazaristas face aos intelectuais não salazaristas, exiliados na Espanha, nomeadamente, num conflito de carácter ideológico. E pronto, aqui, evidentemente, o pano de fundo, nesta altura, nos anos 30, na segunda metade dos anos 30, foi a Guerra Civil de Espanha. Como já sabem, a Guerra Civil de Espanha foi um conflito, começou com o golpe militar de um conjunto de generais espanhóis, chefiados pelo general Franco, que tentavam derrubar uma democracia, a democracia da Segunda República Espanhola, que tinha um governo, o governo da Frente Nacional, de um abano ideológico amplo, onde estavam socialistas, comunistas, republicanos, pronto, mas que todos eram identificados como comunistas
pela propaganda salazarista. E Salazar sempre, e o seu regime, o regime do Estado Novo, sempre achou, desde o seu nascimento, que a República era um regime comunista, porque era um regime que poderia eventualmente chegar a contagiar ideologicamente Portugal e, portanto, perturbar a consolidação do Estado Novo e chegar, em determinada altura, a haver revoluções sociais em Portugal, a haver inestabilidade. Portanto, não podiam viver na Península Ibérica dois regimes contrapostos. Portanto, Salazar, desde o primeiro momento que houve o golpe de Estado na Espanha, apoiou os golpistas, apoiou-os do movimento nacional autoritário chefiados por Franco. Bem, nesse contexto, os portugueses, os intelectuais portugueses salazaristas, desde a primeira hora, disseram que havia que reagir ou morrer face ao comunismo ibérico. Havia que fazer tudo o possível para tentar que ganhassem os golpistas franquistas. E houve até intelectuais portugueses de relevo que acusaram a República Espanhola de assassinarem a montes de intelectuais espanhóis. Intelectuais, por exemplo, como Augusto da Costa, que escrevia muito no Diário de Notícias, também no Diário da Manhã, e que dizia que o governo de Madrid estava a assassinar os intelectuais espanhóis porque eram para a República uns parasitas inúteis. O que era falso. A República Espanhola não perseguia intelectuais. Não perseguia intelectuais. Pronto, já vou avançar. Enquanto para eles, para Augusto da Costa e outros muitos intelectuais portugueses salazaristas, enquanto para eles os franquistas protegiam os intelectuais, protegiam e até respeitavam intelectuais que não opinavam igual, o que era também falso. E eles, Augusto da Costa e muitos outros, com referência especial para Júlio Dantas e para dirigentes de instituições culturais portuguesas, utilizaram a intelectuais espanhóis para fazerem propaganda contra o governo democrático de Madrid. Utilizaram, por exemplo, a Miguel de Unamuno, um intelectual espanhol de prestígio, ao colocar na sua boca frases como: se a Espanha sucumbir na luta contra os marxistas, a Europa sucumbirá também. Esta frase, Unamuno nunca pude dizê-la porque Unamuno era crítico com os franquistas. Utilizaram a Jacinto Benavente, que está cá embaixo à esquerda, era Prémio Nobel de Literatura, de ser assassinado pelos republicanos. Jacinto Benavente nunca foi assassinado pelos republicanos. Não só isso, não criou uma associação de apoio à República. Ora bem, Jacinto Benavente foi muito inteligente e ele apoiou a República porque ele estava em Madrid quando estourou a Guerra Civil, mas quando ganhou Franco ele estava no desfile da Vitória lá. Ele estava no desfile da Vitória de Franco. E Lorca, por exemplo, para o próprio António Ferro, que escreveu vários artigos sobre Lorca na imprensa portuguesa na altura, Lorca foi assassinado também pelas milícias, literal, citação de António Ferro, pelas milícias sanguinárias de Madrid. E Lorca foi assassinado, sim, mas foi assassinado pelas milícias franquistas. Foi assassinado por Franco. Não por ordem de Franco, mas pelo regime de Franco, o de 7 de agosto de 1936. Bem, 5 minutos já, não é? Sim. Bem, houve um aspecto singularíssimo nesta guerra dos intelectuais salazaristas face à Espanha republicana, que foi... Pronto, isto é Júlio Dantas e o pé dele, na esquerda, é Gonçaga de Reynolds. Gonçaga de Reynolds foi um intelectual suíço que colaborou com o Estado Novo também na propaganda contra a Espanha republicana. Gonçaga de Reynolds foi prémio literário do Secretariado da Propaganda Nacional no ano 1937. E Júlio Dantas era o representante português no Instituto de Cooperação Intelectual da Sociedade das Nações. Estava a referir antes que o momento central desta propaganda foi quando os
intelectuais salazaristas publicaram um manifesto contra a barbárie comunista na Espanha, publicado em outubro de 36, onde eles diziam uma série de coisas contra a Espanha democrática e pediam a intervenção direta da Sociedade das Nações para impedir o genocídio dos intelectuais espanhóis por parte do governo democrático espanhol, que era falso completamente. E isto, em realidade, era contra a propaganda, porque foi um manifesto que surgiu como reação a outro manifesto feito pelos exiliados portugueses na Espanha, os exiliados anti-salazaristas, entre os quais estava Jaime Cortesão, que é este que está aqui, que fizeram, por sua vez, um manifesto, uma semana antes, intitulado Mensagem do Verdadeiro Portugal, Mensagem do Verdadeiro Portugal. E essa mensagem do Verdadeiro Portugal rejeitava diretissimamente a intervenção ideológica portuguesa na Guerra de Espanha, rejeitava a propaganda dos intelectuais portugueses salazaristas contra os intelectuais espanhóis e a República Democrática, e foi um manifesto que teve uma certa repercussão internacional. E pronto, eu já vou acabar. Simplesmente, o último slide é o slide de Bernardino Machado. Bernardino Machado, como já sabem, foi presidente da República Portuguesa em 2 períodos, mas era o presidente da República Portuguesa quando se produziu o golpe de Estado, 28 de maio de 1926. Ele estava exiliado também na França, mas ele participou em algumas atividades de propaganda dos intelectuais portugueses exiliados na Espanha, em muitas atividades, e eu queria atuar com ele. Podíamos contar muitas atividades propagandísticas do Bernardino Machado, mas não temos tempo, isso fica para outra comunicação. O que sim quero lembrar, já para acabar, que Bernardino Machado nasceu em Brasil. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Ele era brasileiro, mas depois naturalizou-se português. Pronto, fica por aqui. Muito obrigado.